pessoal, meu nome é Celso, faço parte do grupo de trabalhadores do CEL, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E estamos aqui hoje com mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos abordar o capítulo 8, que é as Bem-aventurados os puros de coração. E nós vamos nos ater mais especificamente no item Deixem que venham a mim as criancinhas. Eu vou ler um trechinho do nosso Evangelho só para que a gente possa conversar sobre ele posteriormente. No item 2, então, trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aquelas que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino dos céus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Quem nos trouxe esse ensinamento foi o evangelista Marcos, está no capítulo 10, item 13 a 16, os versículos. Como a gente pode ver, esse é um capítulo muito importante para que a gente possa entender, né? O capítulo 7, ele veio nos falar sobre os pobres de espíritos. Então, Kardec, à medida que o Evangelho vai avançando, Kardec vem nos preparando para que a gente possa avançar nos ensinamentos de Jesus. E nesse capítulo 8 das Bem-aventuranças, ele fala sobre os puros de coração. E para que ele possa entrar nesse assunto, ele exemplificou através dessa passagem em que Jesus fala das criancinhas e qual o objetivo de Jesus, por que Jesus falou em trazer que as pessoas se assemelhassem, né, a uma criança, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não falou que só as criancinhas teriam lugar no reino dos céus, mas sim aqueles que se assemelham às crianças. E por que se assemelham às crianças? Porque as crianças, enquanto elas têm um tutor, que é a mãe e o pai, logo no início do seu nascimento, na sua infância, elas têm uma pureza no coração, uma ingenuidade, né? E com relação a esse tipo de comportamento é que Jesus se refere que nós tenhamos para que a gente fique tranquilos, em paz, né? E que nós possamos nos melhorar a cada dia mais, né? E o que é ser puro de coração, né? É a gente ser humilde, nós sermos simples, né? E a humildade, ela é muito importante para que a gente tenha esse entendimento, porque muitas pessoas pensam que humildade é aquela pessoa que mora lá numa casinha, pobrezinha, coitado, e humildade não tem nada a ver com isso aí. A humildade que Jesus veio nos trazer é exatamente quando uma determinada pessoa tem um conhecimento de uma área, por exemplo, né, uma área de matemática. Vamos supor que uma pessoa seja um expert em matemática, né? A pessoa pode ser humilde e pode não ser humilde, né? Se a pessoa se referir à matemática, sim, eu sei bastante, mas eu tenho muito mais a aprender ainda. Essa está sendo uma pessoa que é humilde. Agora, aquele que se refere, por exemplo, à matemática, eu sei tudo de matemática, eu sou o melhor em matemática, então esse é uma pessoa que ela já não está sendo humilde, né? Então, é sobre essa humildade que Jesus vem nos trazer e que a gente pode ser puro de coração, né? E Jesus veio trazer esse ensinamento, mas na verdade ele não estava se referindo somente às criancinhas, né?
embora elas também, com o pensamento que elas têm, com a maneira de agir delas, né, elas entram no reino dos céus, mas Jesus veio trazer esse ensinamento para aquelas pessoas que são fracas, para aquelas pessoas que são escravizadas, para aquelas pessoas que são infelizes, né? Jesus veio convidar a todos para que tenham um coração puro e mostrar para aqueles que estão necessitados, e a gente precisa compreender uma coisa bem certa, que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Faz parte dos mundos intermediários ainda. Nós temos uma longa estrada ainda pela frente para que a gente se torne espíritos puros, né? Então, é necessário que a gente passe as dificuldades aqui nesse planeta, porque nós precisamos ter um aprendizado. E para a gente aprender, nós temos que enfrentar os problemas que acontecem na nossa vida. Só desta forma é que nós vamos poder ter um discernimento de tudo que a gente passa, e para que a gente possa evoluir espiritualmente, né? A pureza de coração, como é que a gente consegue ela, né? Na forma de pensar, né? Os nossos pensamentos, eles são muito importantes, né? Quando a gente quer nos tornarmos puros de coração. Então a gente tem que ter pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos que levem ao nosso próximo harmonia, tranquilidade, paz, inclusive para nós mesmos, né? Depois, para que sermos puros de coração, né? A gente tem que cuidar muito a nossa forma de nós agirmos, né? Porque muitas vezes não adianta a gente só pensar, né? Ah, eu quero ser bom, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele, mas se a gente age totalmente diferente quando nós encontramos as oportunidades que acontecem na nossa vida, para que a gente possa dar esse salto, para a gente possa fazer com que as nossas formas de pensar, que a gente sempre fala que quer de ser bom, né? As oportunidades aparecem, e aí a gente tem que aproveitar para exercitar os nossos pensamentos, de sermos bons, de sermos puros de coração, né? E para tudo isso, que tudo isso aconteça, nós precisamos prestar atenção, né, nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de fazer as coisas diariamente. E isso a gente tem que ter um cuidado, o vigiai e orai, né? Isso aí é toda hora estão acontecendo coisas na nossa vida que a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que escolher um caminho a seguir. Então, é muito importante que nós, através da nossa oração, através da nossa preparação, de que qualquer um de nós vê qual a melhor forma de ficar preparados, né? Para que quando acontecem essas situações, a gente possa estar pronto para agir de forma coerente com os nossos pensamentos, que nós resolvemos a ser bons, que nós resolvemos ser puros de coração, né? Então, e como é que a gente pode fazer para nós mantermos, né, com um coração puro? Uma das formas para nós seria seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante. Jesus veio nos trazer um leque de ensinamentos. Nós temos aí, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus, né? Exatamente porque ele escreveu de forma que esses ensinamentos perdurassem pela eternidade. Então, esses ensinamentos dele serviu lá para a época quando ele disse, para 100 anos depois, 500 anos depois, para hoje, e assim sucessivamente vai continuar.
E Jesus gostava muito de falar através de parábolas, que são pequenas histórias, para que a gente tivesse uma compreensão melhor, né? Não quer dizer que aquilo ali tenha acontecido com alguém, mas ele dá como um exemplo uma historinha que muitas pessoas têm muito mais facilidade para entender histórias, né? Então essa é uma das formas da gente tentar manter o nosso coração puro, é fazer do nosso evangelho ou da palavra de Jesus, né, o nosso caminho a seguir, né? Uma outra coisa que é muito necessário que nós tenhamos cuidado são os conflitos internos que nós temos. Isso é uma situação muito difícil em que nós mesmos brigamos conosco mesmo, né? Ou a gente não tem a decisão certa, ou a gente fica em dúvida, ou a gente tem fé, mas às vezes a gente fica colocando a nossa própria fé em dúvida e na verdade a gente tem que acreditar, fazer o nosso melhor, manter o nosso coração firme num propósito de sermos bons e continuarmos nisso aí, acreditar e ficar com a fé de que nós estamos no caminho certo. Então, a gente tentar diminuir ou terminar com os conflitos internos, embora eu saiba que é muito difícil, né? Ainda mais hoje com as atribulações que a gente enfrenta, através do trabalho, filhos, família e tudo mais, mas a gente tem que ter em mente uma coisa: todas essas coisas, esse conjunto de coisas que nos acontecem, servem exatamente para nós nos melhorarmos. Se nós conseguirmos a fazer um discernimento das situações, né, e agirmos mais com a razão do que com o coração em certas coisas, claro que a gente tem que agir com o coração em muitas também, né, mas a gente tem que tentar eliminar esses conflitos internos que nós temos, né, que nos prejudicam e que não nos ajudam a que a gente possa tomar decisões mais sábias, né. Um outro ponto que para a gente manter o nosso coração puro, é que a gente não pode esquecer que nós temos um próximo, né? Nós temos um próximo, pessoas que muitas vezes estão necessitadas hoje, muitas vezes elas por algum problema de descuido, algum problema que tiveram que resolver alguma coisa, eles não tiveram talvez a oportunidade que nós tivemos, né, de ter o conhecimento das palavras de Jesus ou de poder dar um sustento melhor para a família. Então essas pessoas muitas vezes elas dependem de caridades, né? E nós, com o intuito de termos o coração puro, essa é uma oportunidade que nós temos de ajudar alguma pessoa, alguém que estão precisando, um asilo, uma creche, seja lá o que for, né? A gente vê em hospitais, vão pessoas cantarem lá, um trabalho bem bonito, né? Então, e muitas vezes não é só com coisas, né, que a gente pode ajudar com bens materiais, né? Não é somente, embora isso seja muito importante também, mas em hospitais, muitas vezes, tem pessoas acamadas há dias, meses, anos lá dentro e não tem um familiar que visitem eles, né? E muitas vezes, quem sabe, a gente, sabendo de uma situação dessa, não possa ir lá, ficar lá conversando com a pessoa. Isso também é uma caridade, né? E nos faz termos um coração puro, né? Então, a pureza de coração que Jesus veio nos trazer é a gente tentar, né, terminar com tudo aquilo que entristecem a nós mesmos, que nos deixam escravizados, muitas vezes, das situações em que nós nos colocamos, né, e que a gente mude de ser infelizes para feliz, mesmo que momentaneamente, porque como a gente sabe, a felicidade ela não é desse mundo, né? A nossa felicidade nós vamos alcançar o dia em que nós nos tornarmos espíritos puros,
Aí nós vamos ser felizes, né, com a nossa família espiritual que nos aguarda. Então, no momento que nós precisamos fazer agora é aproveitar esses ensinamentos de Jesus, aproveitar os momentos difíceis que nós passamos aqui para elevar o nosso espírito e fazer com que cada dia mais a gente consiga a nos melhorar, a melhorar o nosso próximo e assim, desta forma, nós vamos evoluir espiritualmente. Espero, pessoal, que eu tenha me feito compreender um pouquinho sobre os puros de coração. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.